Muito bem, enquanto carregam a apresentação, eu fiz uma apresentação achando para os 25 minutos que eu achava que tinha, né? E que já seria uma coisa desafiadora, mas eu vou, diante desse aperto de tempo, obviamente, escolher os principais slides e deixar a apresentação aqui para vocês. Mas, inicialmente, eu quero dizer assim, da minha absoluta felicidade de estar presente a um encontro como esse, para usar as palavras do ministro Bresser, quer dizer, parece uma reunião de família, né? Então, é um prazer enorme ver a todos vocês, quer dizer, estar aqui ladeado pelos meus colegas, né, diante de tantos outros aqui na plateia. É uma satisfação muito grande ver a vitalidade do nosso patriarca, que continua vibrante, né? Um espírito provocador por natureza, uma inteligência aguda tão importante, tão necessária para o Brasil. Essa reforma gerencial dos anos 90, que, obviamente, não terminou, foi uma experiência decisiva, fundamental na minha vida. Eu me orgulho muito de estar participando dela até hoje, não é? Bom, eu vou retomar alguns pontos e vou acrescentar outros, né? A gente está diante de um processo que não terminou. Ele teve um momento importante de impulso lá nos anos 90, né? Trata-se de um processo de inovação institucional, fundamentalmente. Eu diria que, após uma fase de formulações, essas coisas vêm se implementando ao longo do tempo, né? As lideranças para a formulação são fundamentais, obviamente. O ministro Bresser, no caso das OS, que é o foco da minha fala, da implementação das organizações sociais. As OS são filhas do ministro Bresser, com a Ângela Santana, né? Tem pai e mãe bem conhecidos, com certidão de nascimento passadas em cartório, né? Houve vários parteiros que vêm concorrendo para que essa criança nasça e cresça feliz, né? E eu devo... A parteira principal está ali, Cristina. Pois é, mas eu vou mencionar alguns deles. Quer dizer, eu queria começar mencionando uma grande ausência, na minha opinião, que faz parte da família, mas que não pôde estar presente aqui hoje, que é o Caio Marini, né? Que teve exatamente no dia de hoje ele está em mudança de cidade. Então, infelizmente, ele não pôde estar presente, mas foi uma pessoa muito importante, não só para as OS, mas para a reforma em geral. Maria Tereza Correia, Carlos Cristo está aqui sentado, né, o Zé Roberto Ferreira, a Maria Cristina, o Ricardo de Oliveira, o Jacopales, o Silon, o finado Márcio Aires, que são pessoas que tiveram uma importância muito grande, Luiz Arnaldo, né, tiveram uma importância muito grande para a implementação do modelo. Em particular, a Cristina, que vem, ao longo dos últimos 17 anos, carregando um piano muito pesado da implementação das OS, né, no governo federal, destacadamente no Ministério da Ciência e Tecnologia, agora no Ministério da Educação. Então, quer dizer, formamos uma comunidade da reforma, da mudança, né, uma comunidade das OS, do Mário, de um modo geral, e essas coisas vêm acontecendo, né? O modelo aconteceu, vem acontecendo, a implementação federal foi mais setorizada, a implementação tem sido crescente nos estados e municípios, houve uma proliferação de modelos derivados e complementares, uma certa... Bom, primeiro veio o modelo OCIP, que saiu de uma costela do modelo OS, depois vieram híbridos de OS e de OCIP, depois veio uma geração daquilo que eu considero os transgênicos, né, das organizações sociais, que, usando serviço social autônomo, usando empresa estatal, tentaram emular o modelo OS, porque, num determinado momento, o modelo OS foi proscrito dentro do governo federal, né? Mas o que está acontecendo? Bom, depois veio o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que está aí tramitando, polemicamente tramitando e causando alguns engasgos, né? Então, eu acho que, após tantos anos de controvérsias, de dúvida, né, após a decisão do STF e após o marco regulatório das organizações da sociedade civil, isso vai proporcionar um boom, uma nova dinâmica de expansão desse modelo, né? E a minha impressão é de que é agora que os perigos realmente começam, é agora que os desafios estão iniciando. Quer dizer, se foi difícil implementar isso até agora, daqui para frente eu acho que vai ser ainda mais desafiador, né?
O Paulo falou das teorias conspiratórias, elas são sempre muito interessantes, né? E elas não se sustentam, né? Mas elas levantam algumas questões importantes para a sustentabilidade do modelo. Eu vou focar minha fala nisso e vou concluir. Obviamente que a reforma gerencial ela aconteceu, muita gente vinculava o sucesso da reforma gerencial à implementação de X ou Y, quantidade de organizações sociais ou agências executivas no governo federal. Claro que isso é um ledo engano, né? O que realmente importa é a implementação de qualidade, o que realmente importa é a reforma gerencial ter criado uma visão de reforma, ter criado não só a comunidade, mas uma visão de reforma que vem se propagando de uma maneira, eu acho que, irreversível, né? Isso está cada vez mais claro. Também as ideias de que seria a crônica de uma morte anunciada e que na administração pública seria marcada por ciclos, né? De sístoles e diástoles, de flexibiliza, engessa, centraliza, etc., e que isso não daria certo porque logo, logo haveria um engessamento e o modelo morreria, né? Quer dizer, isso não aconteceu, muito embora haja alguns ciclos de maior expansão e maior contração da flexibilidade, mas o engessamento não é algo que acontece e acabou. O engessamento é uma doença crônica. O engessamento é o câncer da administração pública que tem que ser combatido diariamente, né? Há pressões de engessamento por todo lado, principalmente na cabeça das pessoas, né? E a paranoia patrimonialista, segundo a qual qualquer flexibilização é uma porta aberta para a corrupção, né? Então, seria preciso tentar, enfim, restringir a atuação dessas entidades com maior liberdade de ação, né? E é claro que é preciso ampliar e aprimorar os mecanismos de controle, mas é preciso torná-los mais leves e mais inteligentes, sobretudo, né? Bom, o modelo OS tem 5 pilares, né? Eu vou comentar rapidamente cada um deles, depois vou pular um bocado de slides e vou para o final. E eu vou rapidamente passar cada um deles, tentando analisar em que extensão eles estão sendo preservados ou em que extensão há alguns desafios, riscos e ameaças em relação a eles ao longo desses anos todos de implementação, né? O primeiro pilar, curiosamente pouco visível, chama-se publicização, porque publicização é um componente de reforma institucional, de rearranjo institucional no âmbito das administrações públicas, né? É transferência de atividades não exclusivas que eram feitas sob o abrigo de personalidades jurídicas de direito público, regras 100% publicistas, para modelos de parceria que poderiam desempenhar muito melhor, sendo executadas por organizações não governamentais, né? Previu-se na lei, inclusive, um programa de publicização, né? Imaginava-se que seria necessária uma política de publicização, dando indicações de em que áreas o modelo poderia ser utilizado e de que forma, né? Isso jamais aconteceu, não houve tempo para que acontecesse no âmbito do MARE, né? Depois o MARE foi extinto, quer dizer, e no âmbito dos estados, 2 minutos é quase impossível, mas vamos lá. No âmbito do MARE, no âmbito dos estados e municípios, isso jamais aconteceu. O modelo vem sendo adotado de maneira bastante oportunística, no bom e no mau sentido da palavra, sem uma visão de reforma por trás, né, para acudir circunstâncias e problemas absolutamente microsetoriais ou setoriais ou circunstanciais, não é? Então, essa é uma questão importante a ser observada, de que o OS faz parte de um processo de reforma mais amplo, maior, e deve ser pensado como parte desse processo. O segundo ponto, um pilar do modelo OS, é a orientação para resultados. Algumas coisas já foram ditas aqui a esse respeito. O contrato de gestão deveria ser a grande tábua de salvação em relação a esse quesito, como um instrumento de direcionamento e de controle muito mais para resultados e por resultados do que um controle mais preponderante em relação aos meios, né? O fato é que há grandes desafios em relação a isso, né? Os contratos de gestão,
muitos deles, é muito comum se encontrar contratos de gestão que pactuam mais esforço do que resultados, né? O gaming é um fenômeno universal em todas as experiências de pactuação, não apenas das organizações sociais, e é possível enxergar isso em vários casos de metas que são subestimadas, né? Metas pouco desafiadoras, né? Então, isso ainda há um terreno bastante avançado para se ganhar qualidade dos contratos de gestão em relação a isso, né? O terceiro ponto é o que eu estou chamando aqui de governança mista, né? Governança é uma palavra mágica, por trás dela tem várias interpretações, dentre elas, quem manda nas OS, né? O que se previu originalmente é um comando misto, né? Poder público, sociedade civil, compartilhado. Tem lá na lei a composição do conselho, os dispositivos que prevêem a participação de pessoas notáveis, de outros tipos de representante. Me lembro vividamente do ministro Bresser insistindo muito nesse ponto, né, de que é importantíssimo que haja uma participação preponderante, porém não majoritária, do poder público, de que seja um instrumento de controle social, o Conselho de Administração, e que, sobretudo, ele seja plural e rotativo. Para quê? Para impedir a oligarquização do poder e a feudalização do poder desses estabelecimentos. Ou seja, não importa quem cria, quem funda, o que importa é quem vai mandar, e quem vai mandar não serão sempre os mesmos, e o poder público vai ter uma participação preponderante nisso, né? Então, o que tem acontecido em relação à governança? Os conselhos têm tentado se impor com maior ou menor dificuldade, né? As direções normalmente são fortes, mas o parceiro público tem uma tendência muito grande em querer mandar nas organizações, se colocar muito mais numa relação, numa posição hierárquica do que numa posição de parceria, né? E hierarquia é uma coisa, parceria é outra coisa, né? Se você não pode mandar ou querer mandar num parceiro, senão você vai aviltar a parceria. A parceria é o terreno do vamos combinar, né? E a hierarquia é o terreno do manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, são duas lógicas distintas, elas podem se sobrepor, mas o espaço da combinação tem que estar preservado, e essa invasão de territórios é muito frequente, né? Os burocratas gostam de mandar. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso, que eu já fui burocrata e gostava de mandar, pelo menos tentava, né? Mas é natural até um certo ponto. Mas essa relação hierárquica ela é muito corrosiva para a saúde da parceria, né? Que é o próximo ponto, né? Então, parceria é uma coisa, para fomento de atividades, é transferir recursos e apoiar uma organização para atender ao público, não é contraprestação de serviço. Infelizmente, o que a gente tem visto é a prevalência de uma lógica de não só tratar o parceiro como vinculado, como subordinado hierárquico, mas tratar a relação como uma relação de prestação de serviço, né? E uma relação de prestação de serviço perversa, que a relação de prestação de serviço, estrito sensu, ela se esgota na entrega do serviço no atesto da conformidade da qualidade que foi pactuada. Mas, nesse caso, e isso é muito visível em muitas experiências de OS, o que acontece é uma relação de prestação de serviço onde o contratante tem a prerrogativa de realizar ingerências, né, na organização contratada. Então, ele quer ter o serviço de volta, mas ele quer fuxicar, ele quer saber o que está acontecendo, ele quer saber quantas pessoas ganham, né? Ele quer certificar de que ninguém ganha mais do que ele, né? E aí isso é, obviamente, uma emanação de alguns dos sentimentos humanos mais básicos, como a inveja e como o ciúme, né? Então, é uma tentativa de se fazer uma superregulamentação, quase que arbitrária, em alguns casos, do parceiro, em total desrespeito às potencialidades, possibilidades, necessidades e especificidades do parceiro. Por último, o último elemento basilar do modelo OS é a flexibilidade, né? Então, o que se pretendia aí era que essa entidade pudesse atuar de uma forma, obviamente, lançando mão da liberdade de atuação dos entes de direito privado. É claro que há algumas regras publicistas, ou princípios, menos regras, mais princípios,
que precisam ser observados, mas há um grande problema em relação a isso, porque a forma como os órgãos de controle exercem o controle sobre as organizações sociais, e o próprio parceiro também, é uma forma muito intrusiva e muito limitante dessa flexibilidade. E também há limitações cognitivas das próprias organizações, que, quando buscam paradigmas para suas regras, vão buscar no setor público, não vão buscar no setor privado, estranhamente, curiosamente, né? Então, há limitações ainda, essas limitações têm sido decorrentes do avanço do controle. O controle tem, de uma maneira silenciosa, às vezes nem tanto, regulamentado o modelo de maneira restritiva, mas ainda há margens grandes de flexibilidade. A decisão do Supremo Tribunal Federal, de uma certa forma, né, muito boa, né, eu e o Paulo temos debatido muito isso, quer dizer, ela, de uma certa maneira, ela validou todos esses pilares, né, estruturais do modelo OS. Mas isso não significa que essas coisas vão ter um tratamento melhor. Quer dizer, a história da implementação, dos agentes que estão lá com as responsabilidades na mão, vai ser fundamental para decidir esse futuro, né? Eu vou fazer um pulo agora estratégico aqui, né, para o meu último slide, né? Então, esses desafios... Podemos deixar os slides e também eu estou à disposição para interagir com vocês por e-mail, se for do interesse de vocês. Então, assim, eu diria que esses desafios que eu acabei de listar, quer dizer, essas limitações e desafios, né, que fazem parte do avanço, é bom que se diga, né, nos dá um cenário tendencial, que pode degradar um pouco se não fizermos nada a respeito. Então, o que temos que fazer, né? Temos que criar uma nova doutrina e novos fundamentos após a decisão do STF, né? De novo, eu e Paulo temos conversado muito sobre isso, quer dizer, a decisão do STF pôs por terra toda a fundamentação que havia sido feita anteriormente por administrativistas notórios, mas que foram muito conservadores na sua doutrinação, né? O modelo requer uma boa regulamentação. Agora há pouco, antes, discutimos isso com o ministro Bresser, a gente imaginava no MARE que não precisávamos regulamentar, que os documentos seriam já direcionadores, indicadores. O problema é que há uma ameaça no ar, né? O governo federal já fez circular por aí um decreto de regulamentação que é péssimo, que é muito ruim, né? Então, ou a gente mata o decreto de regulamentação, ou a gente propõe outro muito melhor, mas há uma regulamentação passiva por parte dos órgãos de controle, portarias ministeriais, etc. Isso precisa ser disciplinado. Criar ou definir critérios e definições para os órgãos de controle atuarem, essa é uma discussão muito difícil, né? Muito complicada, né? Critérios sobre modelagem ou vantajosidade e estratégias de diversificação, que eu acho que vai ser uma tendência, que vários modelos convivam, PPP, OS, o CIP não, que eu acho que é um modelo que já está acabando, está saindo, e o marco regulatório da sociedade civil vai acabar o sepultando por vez. Mas há um grande problema de modelagem, né? Qual é a racionalidade que está por trás da escolha de um ou outro modelo numa determinada circunstância? Melhorar a gestão das OS por dentro, né? E capacitar os parceiros públicos. Então, desculpem ter me alongado, visitem os slides depois, podemos continuar a conversa por e-mail. Muito obrigado, prazer estar aqui.